Boa noite, irmãos. Com muita alegria que nós, nesta noite, estamos aqui para podermos compartilhar a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que alimenta as nossas vidas, que fortalece a nossa vida. Eu quero já pedindo você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler em Lucas capítulo 5, do 27 ao 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que o Senhor aplique a sua leitura em nossos corações. Vamos orar, pedir a Deus a sua direção para expor as verdades do Evangelho. Grande é Queremos, ó Senhor, pedir a tua ajuda, o teu auxílio, a tua iluminação, para que nós possamos, ó Deus, transmitir as verdades do Senhor, a palavra do Senhor Jesus Cristo, para todos quantos estão nos assistindo neste momento e que assistirá depois. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa penetrar no mais profundo de cada coração e fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que está determinado pelo Senhor para que a tua palavra venha realizar. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Nós vemos neste texto aqui o chamado de Levi. Quando Jesus, avançando ao longo da praia, ele viu Levi sentado na entrada ou próximo da coletoria, lugar onde eram cobrados as tarifas do Império Romano. Levi, ele era um coletor de impostos. Levi, ele era um publicano. E o publicano, ele era uma pessoa mal vista pela sociedade judaica. Publicano era um judeu que trabalhava para o Império Romano. E ali ele estava disposto a cobrar os impostos. E eles faziam, além da cobrança lícita dos impostos, eles também roubavam o dinheiro que passava pelas suas mãos. Então, era uma classe discriminada, era uma classe mal vista pela sociedade judaica, era um publicano, um coletor de impostos. Nós temos aqui no próprio Evangelho de Lucas algumas baixa estima que os publicanos desfrutavam. Por exemplo, aqui no versículo 30 do capítulo 5, que nós lemos de Lucas, diz o seguinte: Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Por quê? Está aqui os escribas, os fariseus, perguntando aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem com publicanos e pecadores? Falar com publicano e pecador era ruim. Imagine comer, imagine fazer uma refeição com um publicano e um pecador. Isto era abominável aos olhos dos judeus,
aos olhos dos escribas e também dos fariseus. Ainda em Lucas capítulo 7, versículo 34, diz o seguinte: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Olha como que Cristo foi interpretado pelos escribas e fariseus. Cristo veio, estava ali com eles comendo e bebendo, e os escribas e fariseus diziam que Jesus era um beberrão, era um comilão, porque estava vivendo junto com os publicanos. Cristo, ele tinha sua maneira maravilhosa de chegar até as pessoas, inclusive os pecadores. Ele se aproximava, ele não se tornava impuro quando tocava em alguém impuro. Publicanos aqui era impuro para a sociedade judaica, segundo a lei cerimonial. Mas Cristo, como Filho de Deus, ele poderia tocar num publicano tranquilamente e não ficaria impuro, como de fato ele tocou em leproso também, e permaneceu puro porque ele é Deus. Está aqui Cristo comendo e bebendo, algo muito comum, e nós entendemos que isso aqui também é o verdadeiro discipulado, estar junto com os pecadores, estar junto com as pessoas, comendo na sua casa, participando das atividades comuns da sociedade e ali demonstrando um exemplo, um testemunho fiel do que é realmente servir a Deus. Ainda em Lucas capítulo 15, versículo 1, olha o que também eles diziam sobre os publicanos. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Esses homens, eles procuraram Jesus para poder ouvir, para poder aprender do Senhor Jesus. Mesmo a mensagem de Cristo sendo uma mensagem dura, uma mensagem exigindo abnegação, como diz o capítulo 14, dos versos 25 a 35 de Lucas, onde Cristo diz para seus discípulos e para aquela multidão que segui-lo era difícil. Eles precisariam deixar pai, deixar mãe, eles poderiam até não colocar a sua vida em primeiro lugar. E cada um deveria tomar a sua cruz para poder segui-lo. E ainda debaixo desta mensagem dura, do capítulo 14, versos 25 a 35, aqui no capítulo 15 de Lucas, os publicanos e os pecadores estão reunidos para poder ouvir o Senhor Jesus Cristo. Os fariseus, que eram os líderes religiosos, que eram aqueles os que interpretavam e aplicavam a lei, os santos, eles estavam prontos, eram para poder matar o Senhor Jesus, e não para aprender da boca do Mestre, do Senhor Jesus Cristo. Ainda em Lucas 19, verso 7, todo o povo viu isto e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Eles murmuraram porque Cristo estava na casa de Zaqueu. Zaqueu também era um publicano. E o povo estava queixando. O povo se reuniu e começou a queixar e começou a murmurar. Ele, que é o Filho de Deus, está hospedando na casa de pecador? Lucas 19, 7. E Lucas 19, 10, o próprio Cristo diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar pecadores. A finalidade do Senhor Jesus Cristo ter vindo a este mundo não é outra senão para salvar pecadores como eu e como você, e como tantos outros que estão aí perdidos nos seus delitos e pecados, como Zaqueu, como Levi e tantos outros mais. No entanto, foi a esse indivíduo odioso, a esse publicano, que Jesus agora se voltou a fim de fazê-lo um
dos seus discípulos, foi a ele que o mestre disse: siga-me. Esse homem, odioso pela sociedade, desqualificado pela religião judaica, pelos líderes, mas foi a este homem que o Senhor Jesus o escolheu para fazer parte do seu grupo apostólico, do seu grupo dos 12. Quando Jesus disse: siga-me, Levi imediatamente levantou-se e o seguiu. Que coisa maravilhosa! Ele atendeu o convite do Senhor Jesus. Ele atendeu o chamado do Senhor Jesus Cristo. E nós acreditamos que o chamado do Senhor Jesus Cristo é o chamado eficaz. Quando ele chama, o homem não resiste, porque o seu chamado é eficaz. No próprio Evangelho de Mateus, como também em Marcos, relata-se a decisiva e imediata obediência do coletor de impostos. Ele não pensou duas vezes, imediatamente. O texto fala que quando Cristo falou: segue-me, ele deixou tudo. Ele abandonou o seu trabalho. Ele abandonou ali a sua coletoria de impostos. Em Lucas 5:28, o texto que nós lemos nos informa que Levi deixou tudo para trás, levantou-se e seguiu a Jesus, deixou seus lucrativos negócios, era a sua fonte de renda, era o seu trabalho, era a sua sobrevivência, era onde ele tinha os seus lucros. Ele deixou tudo para trás para poder seguir a Deus, para poder seguir ao Senhor Jesus Cristo. E ele acreditava que o Senhor Jesus Cristo supriria todas as suas necessidades. E o sacrifício de Levi foi muito maior do que aquele feito pelos 4 discípulos anteriores: Simão, André, Tiago e João. Porque aqueles outros 4 discípulos de Cristo, eles eram pescadores. Se depois de um período, talvez de uns 15 dias ou um mês, não desse certo para aqueles pescadores seguirem a Jesus, eram só pegar suas redes e retornarem ao mar, retornarem à pescaria, e continuaria mantendo suas vidas e também as suas famílias. Mas a questão de Levi é mais sério. É mais sério. Por quê? Porque ele abandonou o seu trabalho que ele prestava para o Império Romano, e com certeza, depois de um período de uns 20 dias ou 30 ou mais, ele quisesse voltar para reassumir a sua atividade, o seu lugar, com certeza já estaria outro lá no seu lugar. Não era como André, Tiago, João e Pedro, que eram pescadores. Ainda assim, Levi deixou tudo para poder seguir a Jesus Cristo. Ele entendeu a mensagem do Senhor Jesus. E realmente nós precisamos deixar tudo para seguir Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus. E depois que ele segue ao Senhor Jesus, é interessante que o versículo 29 disse que ele agora oferece uma grande ceia, uma grande recepção, tanto para Jesus e os seus discípulos, quanto também para os seus ex-colegas, coletores de impostos, como diz aqui o verso 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Que coisa maravilhosa! Levi oferece-lhe uma grande ceia. Havia uma grande multidão de coletores e outros que se achavam reclinados à mesa com eles. A conversão de Levi o tornou o homem mais feliz do mundo, a pessoa mais alegre. Ele troca toda a sua riqueza, todo o seu trabalho,
pelas riquezas espirituais, pelo Senhor Jesus Cristo. E estava tão cheio de um profundo deleite interior que imediatamente ordenou uma festa em honra daquele a quem considerava agora o seu senhor, e não mais César, não mais o Império Romano, e faz uma festa na sua própria casa. É interessante porque eu particularmente nunca vi alguém fazendo uma festa porque se converteu. Eu espero ainda um dia ser convidado para uma festa, para uma ceia, promovida por alguém que se converteu, ou por alguém da sua família, em gratidão a Deus pela conversão de um ente querido. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Os anjos se alegram, os anjos festejam a Deus por um pecador que se arrepende. Aqui está Levi fazendo um banquete, fazendo uma ceia, fazendo uma festa, em homenagem ao Senhor, e convidando aqui os seus colegas. Muitas vezes nós fazemos festas para tudo, a verdade é esta. Qualquer coisa nós fazemos festas. Festas de aniversário, festa de noivado, festa de casamento e tantas outras festas. Mas uma festa por causa da conversão sua ou de um ente querido, nós não costumamos fazer. Reclinados à mesa com Jesus, seus discípulos e Levi se encontravam muitos coletores e outros também, pessoas que eram tidas em baixa estima pelos melhores cidadãos, homens eminentes, como por exemplo os fariseus e também aqueles escribas estavam nesta festa de Levi. Tinha pessoas eminentes lá, pessoas de nome. Um coletor é um grande funcionário, quem sabe da Receita Federal, né? Se podemos contextualizar. É alguém que trabalha para o governo. Um fariseu ou um escriba receber Jesus em sua casa com seus discípulos é compreensível, é aceitável. Agora, os publicanos e pecadores receber Jesus em sua casa, como diz aqui o versículo 29, que nós já lemos, e também o 30, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Levi, ele queria também apresentar o Senhor Jesus para os seus colegas. Isso aqui é muito interessante, que além de Levi fazer esta ceia, esta festa em gratidão a Deus pela sua conversão, estava tão feliz, tão alegre, que ele tem outro propósito, é de chamar os seus ex-colegas para poder apresentar Jesus Cristo para eles, para os seus amigos. Os fariseus e seus companheiros acusam os discípulos de Jesus por comerem com publicanos. Esses homens, pois, estavam murmurando, não estavam nem um pouco satisfeitos com a festa de Levi. Você imaginou? Alguém é convidado para uma festa e chega na festa, não se alegra com o dono da festa? É inconveniente. Estavam murmurando porque viu Jesus e viu seus discípulos ali também naquela festa, comendo e bebendo. Com toda probabilidade, quando o banquete havia terminado e os seus convidados estavam conversando, esses fariseus e os seus escribas se aproximaram dos discípulos de Jesus com a pergunta de reprovação: por que vocês estão comendo e bebendo com publicanos e pecadores? Segundo esses legalistas, era impossível permanecer cerimonialmente puro
quando alguém consentia em comer com pessoas a quem eles consideravam a plebe, a escória da sociedade. Segundo a regra dos rabinos, os discípulos dos mais sábios não se reclinam à mesa em companhia do povo da terra, ou seja, a ralé, os destituídos de reputação. Era preciso evitar a contaminação. O fariseu estava atacando Jesus e também atacando aqui os seus discípulos. Tanto Jesus quanto os seus discípulos eram os objetos do desprazer farisaico. Jesus defende a conduta de seus discípulos e também, de forma implícita, ele defende a sua própria conduta. Olha os versos 31 e 32. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Cristo, como médico, como Senhor, não se contaminaria de forma alguma com a enfermidade dos seus pacientes. Deve estar bem perto deles com o objetivo de curar. Interessante que o médico não pega a enfermidade do doente, porque ele está vacinado, ele está bem preparado. Os fariseus, na sua mente, não poderia tocar em um publicano porque se tornaria impuro. Mas Cristo aqui, como médico da alma, ele atendeu de perto essas pessoas enfermas. Os fariseus deveriam entender isso. Não são eles as pessoas que se consideravam sadias. Não são os fariseus e também os escribas que eram os melhores, que se consideravam saudáveis, e enfermos todos os demais. Então, se ante dos olhos dos fariseus os publicanos e pecadores estão tão enfermos, por que eles não deveriam curá-los como sãos, como alguém dono da verdade? Por que não atender o pecador? Por que não levar o remédio? Por que não levar a salvação, que é a palavra de Deus? A responsabilidade de curar o doente é justamente do sadio e não do doente. O doente não cura outro doente, mas quem está com saúde pode curar o doente. E os fariseus e escribas, eles se achavam os mais saudáveis espiritualmente falando. E por que não curar os publicanos e também os pecadores? Jesus acrescenta: eu não vim chamar as pessoas justas à conversão, mas os pecadores. Cristo veio justamente para o pecador, para aquele que está no lamaçal do pecado, está distante de Deus. A passagem deixa claro que o convite à salvação plena e gratuita se estende não aos justos, isto é, não aos que se têm por dignos, mas ao contrário, aos que têm consciência de ser indignos e em desesperadora necessidade. O convite da salvação é para você que se acha indigno, é para você que se acha pobre de espírito, como diz o próprio Levi no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, ele dizendo que bem-aventurado são os pobres de espírito, são aqueles que olham para dentro de si e não vê nada, e não tem nada para oferecer a Deus, recorre para o Senhor. Então Cristo veio para poder salvar os
indignos, aqueles que estão às margens da sociedade. Jesus veio salvar pecadores, os perdidos, os extraviados, os mendigos, os sobrecarregados, os famintos e sedentos. Isso está em harmonia com toda a revelação especial de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ele veio salvar os pobres de espírito, os sedentos, aqueles que estão verdadeiramente perdidos. É uma mensagem de consolo, é uma mensagem relevante em toda a época, a mensagem de salvação, a mensagem de convite ao arrependimento para todos. Como Lucas o relata, o chamado de Jesus faz aos pecadores era a conversão. É necessário não só o arrependimento, no sentido de pesar pelo pecado, mas nada menos que uma completa transformação, mudança de mente, de coração, de vontade e também de conduta. Este texto mostra que Levi era um homem formidável, apesar de ser publicano. Não vemos aqui nada relatando, como nós vemos em Zaqueu. Zaqueu tinha a má fama, né? Todos odiavam Zaqueu. Levi aqui não aparece nada denegrindo a sua imagem. Entretanto, não é esse o ponto mais importante. A parte mais importante do texto aqui, meus irmãos, é o poder de Jesus Cristo, que produz mudança radical na nossa vida, na nossa vontade, nos nossos pensamentos, como produziu na vida de Mateus, na vida de Levi. Assim, cada vez que lemos este maravilhoso evangelho, pensemos no poder salvador do Deus Trino, segundo revelado por seu Espírito em Cristo Jesus. Então, aqui é a palavra de Deus para nós. Jesus, ele chama todos para a salvação. Embora o texto nos mostre Levi, seu banquete, mas o ponto mais alto do texto não está em Levi, está no poder de Jesus, no poder libertador, no poder transformador, no poder que liberta, que perdoa e que faz nova criatura para a glória e honra do seu nome. E para concluir, quero deixar aqui para você algumas aplicações práticas derivadas deste texto. Jesus disse: siga-me. Então Levi deixou tudo para trás e o seguiu. Que atitude maravilhosa de Levi. Cristo aqui atraiu Levi. É como um imã que atraiu Levi. E nós, eu e você, nós atraímos os pecadores para perto de nós ou não? Os publicanos e pecadores não eram atraídos pelos escribas e fariseus, porque eles ensinavam uma coisa e faziam outra. Mas aqui está Jesus Cristo que atrai essas pessoas. Eu acho interessante, não é Cristo indo até elas, porque essa foi a missão dele. Agora Cristo atraindo esses pecadores, os publicanos, assentados para ouvir Jesus, porque eles viam no ensino de Cristo algo diferente. Eles enxergavam nas palavras de Cristo vida, falando com autoridade, e não como os escribas e fariseus, que ensinavam segundo as suas hipocrisias. Então Cristo atraía, e nós também, como servos de Cristo, como novas criaturas, devemos também atrair as pessoas para próximo de nós,
para que elas venham nos perguntar a razão da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa fé, e assim nós aplicamos o plano de salvação para elas. Levi deu uma grande ceia. Que exemplo de doar com alegria, viu? Ele doou, ele abandona seu emprego, sua fonte de renda e ainda dá muita coisa do que ele tinha lá, naquele banquete. É um exemplo que não só o seu coração, mas também o seu bolso se converteu, que ele doa. Um exemplo de doação para nós, ajudar as pessoas, ajudar a sociedade. O homem convertido não deseja ir para o céu sozinho. Levi convida os seus ex-colegas publicanos e pecadores para poder apresentá-los Jesus Cristo, o Filho de Deus. A alegria era tamanha no seu coração que ele não queria ir para o céu sozinho. E nós também, como pessoas transformadas pelo poder de Deus, temos também que ter estas mesmas prerrogativas de compartilhar Jesus Cristo, de compartilhar o Evangelho do Senhor. Eu vim chamar à conversão pecadores. Por toda a Escritura se enfatiza a importância da conversão. Eu não sei se tem alguém nos assistindo que ainda não é convertido, mas em toda a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós vemos a importância das Escrituras em convocar o homem para a conversão, desafiar o homem a abandonar os seus pecados e se converter. Deixe o ímpio os seus pecados e se converta. O profeta Isaías falou sobre este assunto. Todos aqueles profetas do Velho Testamento pregaram sobre a conversão, sobre o arrependimento, sobre a mudança de vida, sobre a entrega total ao Senhor Deus. E a mensagem neotestamentária é a mesma. É um convite à salvação. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não importa a sua condição como pecador, importa que você reconheça isto e entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, como fez Levi, como fez Zaqueu e tantos outros mais. Que Deus te abençoe ricamente e que esta palavra possa ficar plantada no seu coração e que ela possa produzir frutos de arrependimento na sua vida. Vamos orar nesse instante. Senhor grande Deus, graças te damos pelo poder eficaz da tua palavra que transforma as nossas vidas, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque todos nós vivíamos perdidos, como Levi, como Zaqueu e como tantos outros mais. E um dia o Senhor nos encontrou, nos chamou, nos salvou, nos regenerou, nos fez novas criaturas e hoje estamos aqui, lavados e remidos pelo teu sangue. Obrigado, ó Deus, por esta bênção grandiosa. Também nós entendemos que temos um compromisso a partir da nossa conversão, que é de compartilhar, de levar essa palavra para todos aqueles que estão perecendo. Ajuda-nos como igreja, como povo do Senhor, a viver o Evangelho na íntegra, para a glória e para a honra do teu nome. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém.